ansiedade e a depressão, convide os seus amigos para participar conosco. E hoje o nosso tema vai ser sobre as nossas defesas espirituais, sobre a couraça da justiça. Eu vou explicar mais um pouquinho para vocês sobre como essas defesas são importantes. Então a pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: como estão as suas defesas espirituais? Como está o seu coração nesses dias de tanta tribulação, tantas más notícias, tanta ansiedade? Eu quero saber como está o seu coração nessa noite. Assim como eu vou dar uma explicação do nosso corpo para que você possa entender que na nossa vida espiritual funciona da mesma forma. Quando os médicos dizem que a nossa imunidade está baixa, é porque nós não estamos produzindo anticorpos, e os anticorpos são como soldados do corpo. Eles nos protegem. As doenças nos atacam e o nosso organismo produz as defesas para que você possa lutar contra aquela doença, lutar contra aquela enfermidade. Esses são os nossos anticorpos. E quando a nossa imunidade está baixa, ou seja, as nossas defesas estão baixas, estão fracas, nós ficamos mais vulneráveis às doenças. E na medicina, eles dizem assim: olha, o que baixa a sua imunidade? O que reduz as suas defesas? O estresse, a má alimentação, você não dormir direito, os vícios, o alcoolismo, os problemas emocionais, tudo isso reduz as suas defesas. E aí quando as doenças vêm, quando os ataques vêm, você está frágil, você está vulnerável. Então você começa a ficar, se você começar a ficar doente com facilidade, começa a observar os seus hábitos. Talvez você não está dormindo direito, você não está comendo direito, né? E assim como na nossa vida espiritual, se você não alimenta o seu coração da palavra de Deus, se você não reveste a sua vida da palavra de Deus, as suas defesas ficam fragilizadas. Eu me lembro que eu tinha constantemente problema na garganta e direto eu tomava medicação para poder sarar esse problema. E um mês sim, um mês não, eu tinha que tomar antibiótico. E um dia um médico falou assim para mim: Karen, vamos fortalecer a sua imunidade, vamos fortalecer as suas defesas. Você precisa fortalecer as suas defesas, porque é isso que está te deixando doente constantemente. Então ele me receitou vitaminas, probióticos, e a minha imunidade foi lá em cima. E depois disso nunca mais, já fazem mais ou menos 5 anos, nunca mais eu tive infecção de garganta. Porque o que faltava para mim era fortalecer as minhas defesas. E assim na vida espiritual, nós não estamos imunes aos ataques. Você vai ser atacado por más notícias. Muitas vezes nós somos atacados por tragédias, por situações difíceis. E tem muitas coisas que vêm para baixar a nossa imunidade espiritual. O término de um relacionamento, o luto, o desemprego, a enfermidade. Tudo isso nos enfraquece espiritualmente. E nós estamos vivendo um cenário político na saúde que está enfraquecendo, que vem para enfraquecer a nossa imunidade, a nossa fé. Por isso que nós precisamos fortalecer as nossas defesas. As nossas defesas espirituais. Para quê? Para que essas situações não te abalem tanto. Para que você esteja forte, para quando esses ataques vierem, você tem resistência espiritual. Amém? Vou dar uma boa noite para o pessoal do YouTube. Boa noite, Cassi. Boa noite, Daniele. Boa noite, Carminha, Geise, Pastor André, entusiasmados em Cristo, Miguel, Marli, Matilde. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês, pessoal do Face também. Eva, boa noite. Dá um oizinho para mim, pessoal. Eu sinto falta do oizinho de vocês, Mateus, Pastor Lélio, todos vocês. Que Deus abençoe e dê uma ótima noite para vocês em nome de Jesus.
Isso, dá boa noite pra mim, gente. Então nós temos que fortalecer as nossas defesas espirituais. E eu quero falar para vocês a respeito da armadura da fé, que está descrita lá no livro de Efésios 6. Deus fala assim, que nós precisamos nos revestir da armadura de fé. Por quê? Para resistir aos dias maus, para resistir aos ataques do inimigo. Então, ele dá características de cada item na sua armadura, de sapatos, de escudo, de espada. O escudo é para defesa, espada é para o ataque. Mas eu quero falar de um dos elementos da armadura de fé, que era a couraça da justiça. O que era a couraça? A couraça era uma espécie de camiseta de ferro, era a blusa, para proteger o peito. É igual, por exemplo, um policial, às vezes ele tem que ir para a guerra, ele tem que ir para a luta, ele tem que ir para tentar prender um bandido, mas ele usa um colete para protegê-lo. É como se fosse o seu colete de proteção. Se você vai de peito aberto, você vai ser mais suscetível a ataques. Então você não pode ir de peito aberto, você tem que se preparar. Então a gente não pode, eu não quero viver essa pandemia, essa situação. A gente tem que enfrentar a crise, a gente tem que enfrentar a dor. Mas por que não fortalecer a nossa vida espiritual? E muitas vezes nós somos negligentes com a nossa vida espiritual. E nesses dias que muitas igrejas não estão tendo cultos, nós percebemos que as pessoas estão muito focadas nas más notícias. Ficam se alimentando de má notícia, de tudo que passa na televisão, de tudo que é ruim. E não se alimentam espiritualmente, não estão preocupadas em ouvir uma palavra, em ouvir um louvor, em receber uma oração, não estão fortalecendo a sua imunidade espiritual. E a ansiedade, ela te faz ter crises, palpitação, falta de ar, dor no peito, dor no estômago, diarreia. E quantas pessoas estão recorrendo aos hospitais num momento que não era indicado para ir para um hospital, porque estão tendo crises de pânico e ansiedade. E aí você vai descobrir o que a pessoa faz o dia inteiro. É o dia inteiro ouvindo jornal, é o dia inteiro ouvindo uma notícia, é o dia inteiro ouvindo músicas que entristecem. Músicas que te fazem lembrar do passado, dos seus momentos de dor. Ou seja, você está reduzindo a sua imunidade. E aí de repente as pessoas me procuram e falam: pastora, eu fui parar no hospital, eu comecei a passar mal do nada. Por quê? Porque a sua imunidade espiritual está fraca. Você não está alimentando. E Deus nos alerta, você precisa cuidar da sua imunidade espiritual, porque o dia mal chega. O luto chega para todo mundo. A enfermidade chega para todo mundo. A crise chega para todo mundo. E aí você não tem reserva. Você vai cair facilmente. Então essa camisa de ferro era para proteger as nossas áreas vitais, coração, os nossos pulmões, as áreas vitais. E no mundo espiritual ela representa o que? Os ataques de perto. A couraça não era espada, ataque, era defesa. E muita gente está sem defesa. Muita gente está indo de peito aberto. E aí quando você sente o ataque de perto, o ataque de pessoas que muitas vezes você ama, que estão pertinho de você, é difícil de aguentar. E essa couraça, ela tinha que ser bem costurada, ela tinha que ser bem protegida na frente e atrás. Demorava mais tempo. Ela não poderia ser muito rígida, que são aquelas pessoas que se tornam muito duras, e nem muito frágil. Ela precisava ser maleável, resistente, mas demora mais tempo, porque essa couraça, ela é costurada através das suas orações, através de uma vida de fé, através do seu contato com Deus. E aí eu quero falar hoje sobre a couraça. Oi Priscila, oi Márcia. Essa couraça, esse objeto de proteção aqui no seu peito, você tem que ter. Pastor, eu tenho um pretendente, ele quer casar comigo.
E você está sem couraça nenhuma, você está sem proteção nenhuma. Tudo chega a você. Peraí, tem alguma coisa blindada aqui, ó. Eu não tenho acesso fácil a essa vida, porque ela tem uma proteção. E eu quero falar de 2 tipos de pessoas. A pessoa que é implosiva, que é aquela pessoa que fica calada, mas por dentro ela está destruída. Ela tem dificuldade de falar o que ela está sentindo. Quando ela fala, ela chora e parece que o estrago é pior. Mas ela guarda. E guardar sentimentos e frustrações nos adoecem. E muitas vezes são a causa da depressão. Essa couraça é para nos proteger das mágoas, das tristezas. E você sabe que quando a sua imunidade está reduzida e você está se alimentando só de coisa ruim e não tem a couraça, você não tem uma proteção. Então tudo te adoece, tudo chega a você. E como eu sempre falo das doenças, que a alergia, a úlcera, a gastrite são doenças que começam nas emoções. E aí muitas vezes a gente faz aquilo que permitem que façam com a gente. Porque você está sem couraça. Tudo chega a você. Uma pessoa te ofende, uma palavra, um desprezo. E para a pessoa que é calada, ela tem muita dificuldade. Por quê? Porque o explosivo, se você não falou com ele, ele já grita com você na mesma hora, ele já resolve. Só que muitas vezes esse comportamento afasta as pessoas e adoece os relacionamentos porque você não tem filtro nas palavras. Já o implosivo, não, ele guarda para ele. Ele transparece uma calma, só que ele está tenso. E aí se você não fala com ele, ele fica remoendo aquilo por dias, porque ele não tem coragem de falar, ele não resolve. E ele acaba adoecendo mais do que a pessoa que explode. Nós precisamos ter a couraça da justiça, que é uma espécie de filtro. Você não vai ser mais esponja, que absorve tudo. A esponja, se você molhar ela numa água suja, ela se enche daquilo. Mas o filtro não. O Espírito Santo, ele filtra. Isso aqui não vai entrar em mim. Essa doença não vai entrar em mim. Essas palavras negativas não vão entrar no meu coração. Essa inveja que eu recebi hoje não vai entrar no meu coração, porque dentro de mim tem a couraça. Os soldados estão ativos, os meus anticorpos, as minhas defesas espirituais estão agindo. Então, nós precisamos ter inteligência emocional para lidar com os conflitos, porque os embates são naturais. Então tem esses 2 tipos de pessoa. E o que eu faço, Senhor? O meu temperamento, eu tenho dificuldade de falar, Senhor, eu fico morrendo por dentro. Deus, eu não sei calar minha boca. Quando eu ver, eu já falei, eu já ofendi. Você precisa dessa couraça para você poder se blindar. Temperamento Deus não vai mudar, mas Deus pode te disciplinar. E como que Ele faz isso? Através do Espírito Santo de Deus. Através de uma vida de oração. E hoje eu quero que você entenda o quanto é importante você ser amigo de Deus. Você orar. Faz toda a diferença na sua vida. Davi, ele foi conquistando muitos reinos. Muitos. Ele foi muito usado por Deus. E um dia ele ia para uma guerra e ele já tinha um exército capaz. Então ele vai e fala assim, antes de eu ir, eu vou perguntar para Deus se Deus quer que eu vá. E ele fala com Deus. Deus fala para ele, vai Davi. Vai porque a vitória é sua. E Davi foi muito vitorioso e foi uma bênção. E quando faltava pouco para ele alcançar o reino de todo Israel, passou um tempo, os filisteus falaram, não, a gente vai se vingar e nós vamos preparar um ataque. A gente já conhece as estratégias de Davi. Então a gente vai preparar um ataque e a esse ele não vai sobreviver. Só que o que eles não sabiam é que Davi era um homem de oração. Davi não era um homem previsível. Davi era um homem de oração. E o que é ser previsível?
Se você é o implosivo, se você é o explosivo. Você é muito previsível, sabia? Nós somos muito previsíveis. Por isso que o inimigo nos ataca sempre no mesmo ponto. Às vezes a pessoa fala, meu sofrimento é nessa área. Você passa uma semana com a pessoa, você já sabe a resposta. Porque é tão previsível. Nós sempre vamos pelo mesmo caminho. Você sempre senta no mesmo banco da igreja. Você sempre se chateia com as mesmas coisas. Mas se você é uma pessoa que fala com Deus, às vezes você vai para uma reunião, um evento, algo que você precisa se posicionar, e você vai falar com Deus e Deus fala, não abra sua boca. Aí a pessoa que te conhece vem com todas as armas para cima de você, e você, como é previsível demais, o que você faz? Eu tenho certeza que se eu fizer isso, se o inimigo tocar nesse ponto, ela vai gritar, ele vai espernear. E aí vem a flecha, e você tem um comportamento completamente diferente do que o que você sempre tem. Para você que está cansado de viver sempre as mesmas coisas, será que Deus não está usando essas circunstâncias para te mudar? Então para de ter as mesmas reações sempre. E a pessoa, eu já sei que ela vai chorar. O inimigo já sabe, se eu fizer isso, ele não vai para a igreja. Se eu fizer isso, ele não ora. Eu já sei o ponto fraco. Mas quando você tem uma vida de oração, você não é previsível. A sua previsão é fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, ele fala com você. E aí a pessoa fala, meu Deus, você viu? A Karen ficou calada. Meu Deus, você tá mudado, hein? Meu Deus, a Karen falou. Parecia uma mosca morta, nunca tinha opinião pra nada. Você viu como ela falou? Ela falou com Deus antes. E Deus a orientou. Então vinha um outro ataque contra Davi. Davi podia se sentir o cara. Eu sou o cara. Eu já venci outras vezes. Esse exército aí eu conheço. Vai ser fácil para mim. Mas não. Ele disse assim. Eu vou falar com Deus. Eu não vou sair de qualquer jeito. Deus falou para ele assim, olha. Os filisteus já sabem como você ataca. Se você for para um ataque de frente, vocês vão morrer. Faça um círculo em volta deles e ataque por trás. Cerque os inimigos por trás. Ele não está esperando. E aí, Davi, você aguarda no pé de amoras. E quando você escutar um estrondo da minha voz, então você ataca por trás. Davi escutou a voz de Deus. Porque o inimigo não estava esperando um ataque por trás. Tem vezes que Deus vai querer que você fale. Quando você não tem dificuldade, você ora, o Espírito Santo vai falar, vai, fala. Mas tem vezes que Deus vai falar, se cala, deixa eu te justificar, não entra nessa batalha. E foi interessante que ontem eu falei com uma amiga, e eu tinha falei com ela assim, ó, você tá com problema com essa pessoa, então vou escrever uma mensagem para ela, vou falar com ela. Eu falei, peraí, deixa eu orar. E quando eu orei, Deus falou na palavra, não vai porque você vai morrer. Não entra nessa batalha, deixa comigo. Eu falei para ela, quer saber de uma coisa? Não escreve nada não. Não responde nada não. Deus não quer que você responda. Porque se você for por um ataque de frente, você vai morrer. Tem coisas que não dá para você encarar, não. Tem coisas que não é para você encarar. Tem coisas que é para você deixar na mão do Pai, de Deus. Cercar por trás são as suas orações. Sabe por quê? Porque as pessoas podem resistir às tuas palavras. As pessoas podem resistir às suas ofertas, à sua bondade. Mas elas não têm defesas contra as suas orações. E a oração é Deus trabalhando por você. Então quando você não sabe o que fazer, ora. Não responde uma mensagem ofensiva sem orar. Não faça, não seja previsível. Não vai para a guerra sem a arma. Busca a direção de Deus para a sua vida.
Não é qualquer guerra que é para você entrar. Então Davi cercou, preparou por um ataque por trás e não um ataque de frente. E ele cerca por trás. Só que Deus falou para ele assim: vai cercando por trás. Vai orando. Vai chegar um momento que você vai ter que atacar. Mas espera eu te avisar. Espera o som das amoras. Vai ter um estrondo na copa de amoras, Davi. E tem gente que tá cercando, sabe? Tá orando, tá pedindo, mas não espera o som. Recebe uma proposta, uma mensagem, já corre pro campo, sem esperar o sinal de Deus. É aquela brincadeira que a gente costuma fazer na igreja, que a pessoa tá com tanta pressa de casar, que ela escuta o som do cavalo vindo, ó meu príncipe. Ela tá com tanta pressa que o príncipe nem desceu do cavalo e ela casa com o cavalo, porque ela tá com pressa. Porque ela não esperou, você não ouviu o som de Deus. Ele falou espera, e amora significa demora. Amora significa espera. Você está cercando por trás, você está orando, você está buscando, só que você tem que esperar o aval de Deus, o sinal de Deus para você ir, porque Deus tem o tempo e a hora certa. Assim como tem gente que Deus está trovejando na amora e a pessoa continua escondida. Deus fala: filho, eu já estou dando o sinal. É Ele saltando sobre os montes dos seus problemas, saltando pelos montes das suas dificuldades, te dizendo: eu sou contigo, vai, eu te escolhi, eu mandei você ir, vai à luta, luta por você. Está escutando o som de Deus falando contigo? Está escutando o estrondo da voz de Deus te mandando ir? E quando Davi escuta o estrondo, ele vai, ele sai vitorioso, porque ele esperou ouvir a voz de Deus. E a gente não espera ouvir a voz de Deus. A gente se precipita, ou a gente perde o tempo da visitação. O estrondo já foi. E parece que a gente está sempre no tempo errado. O pastor André falou para mim essa semana, ele falou: Karen, você sabia que uma pessoa me disse que a nossa mente fica divagando? Ela quase nunca ela está no presente. Ela sempre está projetando o futuro ou remoendo o passado. Ela só fica no presente, nos grandes prazeres da vida, como comer, por exemplo. Eu falei: o crente realmente está muito presente na hora de comer, porque ele não deixa escapar nada na mesa. Porque a gente não fica no presente, a gente não está prestando atenção, a gente não escuta o som de Deus. E por que a gente não escuta o som? E aí eu vi uma história, é como se fosse, como a gente chama de provérbio, de lenda, que é assim: quando as pessoas vão discutir, elas começam a gritar umas com as outras, porque o coração delas está longe. Elas estão longe uma da outra, as emoções, o coração. Por isso que elas precisam gritar, porque elas sentem necessidade de ser ouvidas, de serem ouvidas. E quando as pessoas estão apaixonadas, elas sussurram no ouvido da pessoa amada, elas falam bem baixinho. Por quê? Porque o coração dela está próximo da pessoa. E às vezes ela nem precisa falar. Um olhar já conversa. A gente que tem equipe de louvor é assim. Tem dia que a gente está tão entrosado que um olha para o outro e já sabe o que o outro quer, porque o coração está perto, está no mesmo espírito. Mas quando o coração está longe, um está com o Espírito Santo e o outro não, você fala: A, a pessoa entende B, entende C, entende D, porque está longe. E às vezes você está longe de Deus, por isso que você está gritando com Deus, você quer as coisas no seu tempo e você não consegue ouvir Deus falar. E a palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. É um som que abafa o som dos medos, dos temores. Mas quando você está de frente para o mar, você consegue ouvir aquele som bonito.
quando você está próximo do mar, próximo das muitas águas. Se fosse um ataque frontal, Davi não resistiria. Eles estavam muito bem preparados, mas eles foram surpreendidos. Surpreenda o inimigo com a sua fé. Surpreenda o inimigo com maturidade espiritual. Surpreenda o inimigo e não se deixe abalar por coisas pequenas. Surpreenda o inimigo e não se entregue no primeiro olhar, na primeira mensagem. Surpreenda o inimigo para que ele tenha dificuldade de entrar na sua vida e destruir os seus sonhos. Você precisa blindar as suas emoções. E quando você souber lidar com isso, a palavra de Deus fala em Cantares que a minha amada tem dentes de ovelha. E eu achei muito interessante, porque o dente da ovelha não é bonito. Eu pensei, nossa, esse sorriso não deve ser nada legal, ele está muito apaixonado. Mas na verdade é porque a ovelha, ela tritura no dente, ela é um animal ruminante. O seu estômago tem 4 compartimentos, então vem aquele alimento daquele tamanho enorme que outros animais não conseguiriam digerir. E ela praticamente engole aquilo, só que aquilo volta e ela fica ruminando. E às vezes você está triste porque você é calado e vem aquilo e fica entalado na sua garganta e durante o dia fica voltando aquelas palavras, aquela tristeza. Mas ele rumina e ele faz em pedacinhos minúsculos até virar pó. Então quando vem aquela sensação ruim, aquela tristeza, você começa a orar, você começa a buscar, você começa a falar com Deus, é como se você triturasse tudo aquilo dentro de você. Você passa a ter inteligência emocional, que nada mais é que o fruto do Espírito, mansidão, temperança, bondade, domínio próprio. Agora Deus quer que eu fale. Agora Deus quer que eu cale. Agora Deus quer que eu entre no campo. Eu escutei o estrondo. Agora Deus quer que eu me retire. O ataque é frontal. O ataque é circular. O que Deus quer? Para você nunca perder a dependência dele. Nunca perca a sua dependência, porque o tempo do ataque também é importante. Se você estiver pertinho de Deus. E talvez você está aí aguardando no seu pé de amoras. Parece que está demorando tanto. Mas vai chegar. Vai chegar o tempo. Então o maior segredo é você orar antes de fazer as coisas. É você falar com Deus. Para de agir pela sua natureza. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Esteja sensível à voz dele. O hábito de falar com Deus é que vai fazer o seu coração transbordar da presença dele. E tem situações que você sente a dor, o impacto, mas Deus não quer que você fale nada. E aí você está aqui com aquilo guardado. Porque talvez você perdeu o tempo do estrondo. Você foi antes do tempo e se machucou. E você precisa falar com Deus agora para corrigir o que já foi errado. E quando você recebe uma palavra, talvez você não pode responder, mas eu quero te dizer que todas as pessoas que fazem mal pra gente, você não precisa fazer nada. Elas caem por si só. O problema é você deixar esse veneno te adoecer. Esse é o problema. Você precisa começar a costurar essa couraça aqui, ó. Colocar esse filtro aqui dentro. Começar a costurar e falar: Deus, eu tô com essa mágoa. Eu tô com essa tristeza. Eu quero ficar pertinho do Senhor. Sabe por quê? Porque a dor, ela precisa ser expressada. Você precisa expressar a dor. Mas eu não posso responder essa pessoa. Mas você pode expressar a dor desenhando, louvando,
escrevendo. Eu ainda brinquei com essa minha amiga, eu falei assim, ela falou, olha, eu escrevi 4 mensagens para mandar para essa pessoa e não mandei. Eu falei, só de você escrever isso 4 vezes, você já expressou sua dor. Isso vai te aliviar. Quando eu li a mensagem que ela queria mandar, eu falei, realmente, não manda não. Você está com muita raiva. As suas palavras estão carregadas. A gente precisa expressar a dor. A gente precisa colocar para fora. Deus, está doendo. Deus, está difícil. Deus, eu não consigo aceitar isso. Me ajuda. Me ajuda a não ser tão carente. Me ajuda a não ser tão colérico. Me ajuda a ser mais forte, Deus. Me ajuda a lidar com as minhas emoções, Senhor. E você vai entender quando você obedecer à voz de Deus, que você está fazendo a coisa certa. E muitas vezes obedecer à voz de Deus não vai ser a sua vontade. Então, expressa a sua dor. Eu sou muito raivosa, então compra uma luva de boxe, um saco de boxe, coloca lá na sua varanda e fica dando soco o dia inteiro, até a raiva passar. Vai praticar um esporte, vai correr. Eu tô com muita raiva, então vai correr, olha que maravilha. Você vai correr, ainda vai emagrecer, vai suar. Mas expressa essa dor diante de Deus. E as pessoas ocultam a dor, por isso que é importante o desabafo. Você ter um amigo de Deus para conversar, o fato de você falar alivia. Eu quero te falar de um amigo que quando você desabafa com ele, ele te pega no colo, ele te pega nos braços. E você chega diante dele todo sujo, todo pesado. E quando você vai orar, você está lá. Deus, essa pessoa, isso. Está todo carregado. E aí você escuta ele dizer, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E aí você começa a deixar no altar de Deus. E ele te pega no colo, ele te pega nos braços. E aí quando você se apresenta diante dele, você sente a presença dele e você entrega em oração aquilo que você não tem condições de resolver. É como se ele te abraçasse. Você fala, Deus, eu não estou dando conta disso. Vem me abraçar, Deus. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração e a minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus?
pode me amar, Deus? Como o Senhor pode me amar me conhecendo? E é como uma flecha que estoura no seu peito, e a palavra vem te confrontando e coloca um espelho diante de você e te diz: filho, você também erra. Filho, você também não é perfeito. Filho, perdoa. Filho, muda. Muda, filho. E aquela presença te abraça, aquela presença te renova, aquela presença te traz paz. Sabe por quê? Porque a palavra diz: um dos atributos da pedra é príncipe da paz. E vai existir uma paz dentro de você que excede todo entendimento, uma paz inexplicável. Que paz é essa que eu estou sentindo? Que paz é essa que está me invadindo? Que paz é essa, Deus? É a presença do Pai. E aí você está caindo, Ele te pega, e Ele te abraça, e Ele te envolve. Ele diz: filho, eu sou o príncipe da paz. Eu sou a paz da sua vida. Eu sou a paz da sua vida. Ele quer te pegar. E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos. E Ele te puxa e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração. E não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem o meu coração e a minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. No momento da oração, Deus fala com você, Deus te transforma, Deus te renova. E eu me lembro que um dia eu falando com Deus assim, num momento de oração, falando: Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Por que o Senhor permitiu isso? E aí Deus me leva para perto. E Ele falou comigo em Cantares 2, Ele disse assim: eu chamei minha noiva para passear à noite. E eu vi que os frutos dela já estavam maduros. E o amado encontrou a sua amada, e a minha mãe se foi à noite, na madrugada. Ele diz: o noivo veio visitar a sua noiva na madrugada. E ele sentiu o perfume dos frutos dela. Frutos maravilhosos, frutos antigos, frutos recentes, estavam prontos para a colheita. E quando ela encontrou o seu amado, ela diz: amado, recebe, eu guardei para ti. Recebe a minha vida, recebe os meus frutos. Quando você ora, Deus, Ele transforma tudo aqui dentro, tudo. Quando você se envolve com a presença dEle, Ele é o príncipe da paz. E um dos gigantes que Davi enfrentou era Esbi-Benob. Esbi-Benob, ele era um filho de Golias que queria se vingar pelo seu pai. E ele aparece na vida de Davi quando Davi já estava velho. Davi já estava em uma fase avançada, e ele precisou da ajuda dos seus guerreiros para vencer. E os nossos gigantes emocionais, nós precisamos ter a couraça da justiça para nos proteger e amigos para orar por nós. Ele é o príncipe da paz, Ele é que traz paz para o seu coração.
Deus fala assim: oferece sacrifícios de paz. E os sacrifícios de paz na Bíblia, as ofertas pacíficas, era a única oferta que era oferecida para Deus e que as pessoas, o sacerdote e os ofertantes poderiam comer. Geralmente as ofertas eram todas para Deus. Elas tinham que ser consumidas integralmente pelo fogo. Mas as ofertas pacíficas, uma parte era para Deus, uma parte para o sacerdote e outra parte para os ofertantes. Às vezes você precisa se sacrificar para manter a paz dentro de você em alguns ambientes, mas se você se esforçar para manter a paz, para perdoar, para manter a presença de Deus dentro de você, você também vai comer dessa oferta. Sabe por quê? Porque a paz não só faz bem para você, para o seu coração, mas ela vai te curar. E essa paz, ela é de dentro para fora. Eu quero falar do hormônio que também é produzido, um dos hormônios da felicidade que eu tenho falado aqui para combater a depressão, é a ocitocina. E a ocitocina é um hormônio que é produzido quando você abraça, quando você beija, quando você recebe carinho. E a nossa maior dificuldade hoje é nos relacionar com as pessoas. E as pessoas, por causa do mundo virtual, estão cada vez mais isoladas. E você não tem ideia de quanto um abraço pode curar. E eu, pela minha personalidade, a gente brinca que a gente é campograndense, a gente não é muito de contato físico. Não é muito caloroso. E muitas das vezes que eu orei por pessoas, Deus falava: abraça essa pessoa. Ela precisa de um abraço, não fala nada, só abraça ela. E quantas vezes eu vi pessoas me dizer: Karen, aquele abraço. E a minha mãe tinha esse hábito, ela ficava na porta da igreja abraçando as pessoas. E você chega tão pesado e você recebe um abraço, você produz ocitocina, que é um hormônio que traz felicidade para o seu corpo. Por isso você precisa abraçar as pessoas. Abraçar os seus pais, as pessoas que você ama. Nós precisamos de carinho, de contato físico. Isso vai te trazer felicidade. Mas se os nossos relacionamentos estiverem doentes, a gente não vai ter paz. Nós precisamos da couraça da justiça para blindar as nossas emoções, para revestir o nosso coração. Eu quero orar por você. Você que está ansioso, você que está deprimido. Eu quero declarar sobre a sua vida a paz de Deus. E que hoje você possa mergulhar nas águas de Deus, mergulhar no amor de Deus, porque Ele está aqui, eu posso sentir, e você pode sentir aí da sua casa. Que você possa mergulhar na presença de Deus. Eu vou orar por você. Senhor, eu quero orar por todas essas pessoas que estão me assistindo agora, Deus. Aonde quer que elas estejam, Senhor. Em qualquer lugar do mundo. O Senhor é onipotente, onipresente. E aonde eu não posso ir fisicamente, o Teu Espírito Santo alcança. Por isso hoje eu quero orar por essas pessoas que estão entristecidas. Por essas pessoas que estão aí cheias de coisas no coração que não conseguiram digerir. Mas para você vencer a depressão e a ansiedade, você precisa da couraça, da justiça. Você precisa de um filtro nas suas emoções. Começa a costurá-la em oração. Começa a costurá-la com busca. Começa a costurá-la com leitura da palavra. Começa a ouvir mensagens. Começa a ouvir ministrações. Começa a costurar uma couraça forte. Fortaleça a sua imunidade espiritual. Assim como uma boa alimentação fortalece o seu corpo físico, você precisa alimentar a sua vida espiritual da presença de Deus. Começa a costurar, Senhor. E que essas emoções, essas coisas que não foram digeridas agora, Senhor, que caiam por terra em nome de Jesus. E que a Tua paz as abrace, Jesus, as abrace. Como só o Senhor pode abraçar.
como só o Senhor pode visitar. E que através dessa canção você possa fechar os seus olhos e possa mergulhar agora isso. Essa mágoa, esse trauma do passado, essa violência que você sofreu, isso que você não consegue esquecer, essas palavras que você ouviu. E você vai começar a ouvir a voz de Deus nessa copa de amoras, você que está esperando nele. Ele está te vendo aí nas amoras, Ele está vendo você costurando a sua armadura, Ele está vendo você obedecendo. Então espere e confia. Enquanto isso, o que eu faço com a ansiedade, com o medo? Mergulha na presença de Deus. Porque Ele está aqui, aleluia. Deixa essa canção te invadir. E essa ocitocina do céu é o abraço de Deus que você vai receber hoje. É o calor da presença de Deus que vai te envolver e vai te curar e vai te sarar dessa depressão, dessa ansiedade. Sei que estás aqui, aqui neste lugar. Posso te sentir, sonda-me. Ele vai te encher com teu amor. Enche-me com teu amor. Inunda-me em tuas águas. Quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. É o meu lugar. Nada vai me separar do teu amor. Do teu amor. Jesus cura, Jesus restaura, Jesus envolve com seu amor. Envolva-nos do teu amor, do teu amor. Mergulha nas águas. Mergulha nas águas, mergulha nas águas, se aprofunde na presença de Deus e costure a sua couraça, a sua camisa de ferro. E seja abraçado nesta noite pela presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Vou dar um oizinho pro pessoal. Oi, Sônia, querida, paz do Senhor. Oi, Vilma. Vou pedir pro pessoal, gente, do Face, dá oi pra mim. Fala pra mim assim, pastora, eu tô assistindo, recebo. Quero ver vocês falando comigo, hein, gente? Não me deixem só. Porque quando eu ouço, eu leio vocês falando comigo, eu produzo ocitocina também. Vou dar um oi pro pessoal do YouTube, dar uma boa noite pra vocês. Boa noite, Marli. Boa noite, Danitiele, querida. Boa noite, Lucas. Boa noite, pastor André. Boa noite. Amém. O que o Lucas escreveu? Sobe lá. Aleluia, muitos aleluias, glória a Deus, bonequinhos, corações. Fala a Deus aos corações, ore sempre. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Nathalie Santos escreveu, eita, glória a Deus. A Matilde, aleluia, esse chat é pentecostal. Glória a Deus. A Priscila também, todo mundo aí, gente. Cassi, pastor André, Carol, Márcia, Geise, Carminha, querida, Matilde, manda beijo pra avó, pro vô, pro tio, pra todo mundo aí, em nome de Jesus. Agora eu vou dar um exemplo pro pessoal aqui do Face. Sônia,
Beijo grande para você, Eva. Vilma que está assistindo também, a Miriam, todos vocês, Marita, vocês que estão compartilhando, obrigada pelo carinho, viu? Deus abençoe muito, muito vocês. Amém? Oi, Marita, tudo bem? Dá oi pra mim, gente, fala comigo. Tô carente. Glória a Deus, gente. Quero agradecer a participação de todos vocês, viu? Quero agradecer também a minha equipe aqui, o pastor Anderson, o Rafael, a Marley. Sem eles a live não funciona. E eles estão aqui trabalhando para que essa live possa acontecer. Compartilhe com seus amigos, viu? Domingo às 19 horas tem culto aqui no canal do YouTube da Comunidade Cristã em Campo Grande. Depois eu reposto essa palavra também no canal Karen Feitosa do YouTube. Se inscreva, compartilhe com quem está sofrendo de depressão, está passando por algum problema e precisa dessa palavra. E terça-feira que vem a gente encerra a última pedra de Davi. É a pedra maravilhosa. Então a gente falou Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, conselheiro. E aí tem a última pedra para você vencer o gigante da depressão e da ansiedade. Eu vou deixar o pessoal aqui dar um oi para vocês, gente. Então falem com eles, porque eles ficam tristes se vocês não derem um oizinho, né? Vem cá, Rafa. Rafael vai dar um oi, o Matheus, a Clarinha. Hoje tá cheio de criança aqui, gente. Elas são uma benção. Ó o Rafa que o pessoal da igreja tá com saudade. Gente, eu e o Rafael vamos fazer uma dupla. A gente tá igual, né, Rafa? Combinamos. Vem cá, Matheus. Matheus, vamos ver se a gente consegue no último dia. Reunir todo mundo. Venham, crianças. Amém. Venham. As crianças estão aqui hoje também para dar um oi para vocês. Eva, obrigada. Viu? Aqui, Clarinha. Deus abençoe muito vocês. Amém. Oi, gente. Boa noite. Vem cá, Davi, você também. Gente, todos meus filhos. Maria, que Deus abençoe a vida de vocês. Ai, que lindo! É tudo meu filho, gente. Já roubei os filhos da Marley. Vem, Marley, vem, pastor Anderson. Eles são os que trabalham mais aqui para a live acontecer, né? Marley dá um oi aqui. Olá, queridos. Amém. Uma ótima semana em nome de Jesus. Vem, pastor Anderson. Vem, pastor. Glória a Deus, povo de Deus, boa noite. Compartilhe essa transmissão com o maior número de pessoas que você puder. Em nome de Jesus, vai ser bênçãos que cumpra com a sua vida nessa noite. Amém? E que você tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Amém. Não esquece, gente. Deixa uma mensagem para mim. Você que assistiu a live, você que está aí presente, fala oi para mim. Hashtag fala oi pra mim. Gente, boa noite pra vocês. Tenham uma ótima semana. Vejo vocês domingo no YouTube. Os cultos seguem online. E terça-feira que vem, às 19h30, a gente encerra a nossa série Depressão. Conto com todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.